101,1. Rádio Jovem Pan Santos. Jovem Pan. A partir de agora, Jornal da Manhã Litoral Paulista. As principais notícias da nossa região. Jovem Pan. 7h05. Bom dia para você, ouvinte da Jovem Pan Santos. A partir de agora você acompanha o Jornal da Manhã Litoral Paulista, edição desta quinta-feira, 30 de julho de 2020. Você, ouvinte, participa do Jornal da Manhã junto com os comentaristas da quinta-feira, o Nicolau Obeide, a Patrícia Gores e o Marcelo Marçaioli. Você, ouvinte, manda informação, manda também opinião por mensagem de texto WhatsApp para o 997880966. Repita. 997880966. Olha, Paulo Andrade, eu descobri que nós temos o melhor time de comentaristas aqui do litoral todo, mas temos o pior time de palpiteiros do litoral. Ninguém acertou que o São Paulo ia perder do Mirassol. Eu iria comentar ontem que eu sou péssimo em palpite, né? O único palpite certo é do Corinthians, geralmente eu acerto. Isso nós vamos ver hoje. Sim, então, geralmente é o que eu acerto. Ontem a gente vendo o jogo, antes no comentário aqui de bastidores no café, eu falei com o Bernardo, eu falei assim, provavelmente um grande cai. O São Paulo já caiu, acho que o resto passa. O São Paulo perdeu do Mirassol ontem, um resultado surpreendente, balança a permanência do Fernando Diniz no Morumbi. Não é isso, Nicolau Obeide? Bom dia. Bom dia, Paulo Andrade. É verdade, o São Paulo ontem foi surpreendentemente negativo, né? Principalmente no segundo tempo, no final do jogo. Eu estava vendo o jogo e o São Paulo deixou o Mirassol atacar, contra-ataques, né? Porque eles estavam desesperados quando estava 2-2, querendo marcar o terceiro gol e acabou levando. Eu acho que faz parte do jogo, né? E realmente vai balançar. O técnico parece a cena ali, baixa a cabeça, faz uma balança como não, né? Mas acontece. O Mirassol tinha perdido durante a pandemia 18 jogadores, né? É outro Mirassol que enfrentou. O que classificou é um. O que enfrentou o São Paulo e se classificou para a semifinal é outro. É que nem o Santo André, né? Santo André também é outro time, né? Perdeu 11 jogadores. Foram 11 que perderam. 11. O Santo André perdeu 11, mas... Perdeu um time inteiro. Então. Mas só 4 titulares, né? Jogou praticamente com um time bem parecido com o titular. 4 titulares. Era o melhor time, né? Até então, né? Era. Do campeonato, até antes da parada. E jogou com o Palmeiras ontem outro time irreconhecível, né? Mas também foi um jogo duro pro Palmeiras, né? O Palmeiras ganhou no final do jogo, né? Primeiro tempo... Eu acho que foi mais para o Santo André batendo mais e atacando mais. Segundo tempo também um jogo difícil. E o Palmeiras tem jogadores mais talentosos, né? Estava com um time com mais craques e jogadores de renome que fizeram a diferença no final do jogo, fizeram 2-0. Agora vamos ver hoje, né, Paulo? O que vai acontecer? Santos com a Ponte Preta, Santos... É bom no começo do jogo, cai no segundo tempo, vem vindo assim desde o início do campeonato, ganhando 2-0 o jogo, perdeu 3-2 o Novo Horizontino, irreconhecível no segundo tempo. Jogadores que às vezes jogam bem, às vezes jogam mal, que nem o caso do Uribe, né? Jogou muito mal e foi expulso ainda no último jogo. E o Corinthians, né? Que aí o Corinthians do Paulo Andrade, que é o time da chegada, que falam, né? Que é o time que muda a cabeça quando entra no mata-mata, né? Então, vamos ver. E falar em mata-mata, ontem rodou aí na internet a piadinha, né, do São Paulo, né? Que eles não são bom no mata-mata, né? Então, que eles são bons no troca-troca, né? Não sei se você viu isso. Não vi. Mas, não viu isso? Olha o bullying. Eu até mandei para a Patrícia, né? A Patrícia vai falar hoje. Eu falei, Patrícia, amanhã eu e o Paulo vamos zoar você, presta atenção. Presta atenção que você vai ser zoado amanhã. Aí ela falou, que saco, né? Mas vou ter que aguentar. Agora, Nicolau, ontem rodou muito no WhatsApp aqui da Baixada Santista, mas também em outros lugares do Brasil, aquele vídeo do arrastão na subida da Ilha Porchá lá, um arrastão, aglomeração que pegou
lá o carro do Sedex, saquearam o carro do Sedex. E a Prefeitura de São Vicente anunciou que a subida da Ilha Porchá vai ter uma base móvel da Guarda Civil Metropolitana. Será que resolve? Eu acho que não, Paulo. Olha, veja bem, os Correios, hoje cada vez mais estão aumentando entregas via internet, de equipamentos, celulares e vários outros periféricos de compras feitas pela internet. Já há algum tempo, eu não vou dizer, e vou dizer mais, já há alguns anos, empresas grandes, tipo Casas Bahia, até mesmo Sedex e aquelas empresas terceirizadas não estão entregando na periferia, nos morros, né? Aí falar é preconceito. Não, não é preconceito, porque eu estive vendo uma reportagem aí, existem inúmeros agentes de correios, carteiros, entregadores, que estão afastados do correio por problemas psicológicos, né, de assaltos, traumatizados, e vários carros de correios e caminhões de empresas sendo assaltados. Então, eles pararam de entregar em determinados endereços. Agora, esses bandidinhos, bandidões, sei lá qual é o nome que se dá a eles, estão atacando em zonas como na Praia dos Milionários, ali, Ilha Porchá, Tararé, atacando em qualquer lugar. Então, vamos pôr uma base policial ali em cada esquina, vamos fazer o quê? Eu acho que isso daí é um problema social que nós temos, né? Então, eles sabem que dentro daquele carro do Sedex tem produtos de interesse e principalmente que eles repassam, né? Ou de interesse que principalmente existem receptadores, esse é o grande problema, porque roubam celulares, roubam videogames, etc., e vendem para outras pessoas. O grande problema, eu acho, que tem que aumentar a lei contra os receptadores, porque existem campanhas aí para não comprar produtos sem saber a origem, mas não adianta, as pessoas compram em vantagem dos preços, aquela velha, né, vantagem, a lei do Gerson. Então, esse é o problema, porque se não tiver receptador, não tem quem compre, eles não vão roubar e não vão atacar, porque eles nunca roubam para uso próprio. É verdade. Tempo todo. O receptador é tão criminoso quanto o Eu ladrão. acho que é mais até, viu, Paulo? Só existe o ladrão porque existe o receptador. Agora, Nicolau, a partir de hoje, dia 30, você mandou para mim, o Shopping Balneário muda de horário para da 1 da tarde até as 7 da noite? Existia uma reivindicação já antiga, desde a mudança da fase laranja para a fase amarela, onde aumentou para 6 horas, né, o horário dos shoppings. Eles estavam das 15 às 19, e eles alegam que das 18, 17, 18, 19 é um horário que eles têm uma movimentação melhor. Isso o balneário. Aí eu falei com eles, falei com o Rivaldo, que é o que está coordenando, né, que é o nosso ouvidor público, e falei com ele, para mim tudo bem, se todos os shoppings concordar, eu mudo o horário. Só que 2 shoppings não concordaram, então, que foi o Patiporanga e o Miramar. Aí eu falei, olha, não dá para mudar, o Rivaldo falou, não dá para mudar porque nós temos que ter um consenso. Aí eles ficaram na insistência, aí nós conversamos e conseguimos mudar agora somente o balneário. Então vai ficar todos os outros 3 shoppings da meio-dia às 18 e o shopping balneário vai ficar das 13 às 19. É uma experiência que eles vão fazer. Eu, particularmente, tenho as minhas restrições, porque em função da praça de alimentação, as pessoas, eles pegam pelo menos um horário, seria da meio-dia às 18, eu acho que das 13 às 19, muita gente não vai jantar e muita gente também vai deixar de almoçar lá, porque para muita gente fica tarde. Então, vamos ver, eles acham que o movimento melhora nesse sentido, essa diferença de 1 hora mais tarde em relação aos outros shoppings. O shopping, por exemplo, Litoral Plaza, Litoral Shopping lá da Praia Grande, optou pelo horário das 15 às 21. São 6, né? Das 16, né? Às 21.
Eles Não, deve pegam ser, hora se são 6 horas, é das 15 às 21. das né? 15, tá certo. Das 15 às 21. Aí Eles perde o almoço, né? perdem o almoço. Então, assim, o shopping tem muita divergência em relação à praça de alimentação e a outros lojistas. Existe essa divergência. A praça Mas de vamos ver, é uma alimentação experiência. do Praia Mar, por exemplo, é muito forte, aí explica a lógica de ficar das 12 às 18. Mas, de qualquer maneira, existe uma perspectiva da Baixada Santista passar para a fase verde, né? Não, eu não acredito. Eu já tenho informações que nós passaríamos para a fase verde somente após 10 a 15 de agosto. Nós temos uma chance. O que eu imagino é isso mesmo, daqui a 2 semanas. É que tem uma expectativa para amanhã, né? Não, amanhã é muito difícil, né? Não, mas já tínhamos, né? Inclusive saiu uma reportagem no Jornal Tribuna na semana passada, na qual eu até dei uma entrevista. Eles estavam com expectativa na semana passada. Eu falei, olha, talvez nós possamos passar no dia 31, quando o governador se pronunciar, mas vai depender muito do número de óbitos, né? O número de internados, o número de leitos disponíveis. Mas o que está pegando aqui na região é o número de óbitos, né, Paulo? Nós estamos aí com um número de óbitos alto, e então é isso que realmente está dificultando para nós passarmos para a fase verde, né? A Baixada Santista tem registrado uma média de 15 óbitos por dia e já chegou a 1.387 óbitos, né? Então isso gera um número por milhão muito alto, né? E o que acontece é que talvez lá para o dia 10, 15 de agosto, 17 mais ou menos de agosto, a gente consiga passar para a fase verde. Aí aumentaria em mais 2 horas. Vamos ver. Eu torço para que tudo isso se resolva e a gente volte à normalidade. 7 horas e 17 minutos. Essa foi a participação do comentarista das quintas-feiras, o empresário Nicolau Obeide, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. Nicolau, obrigado pela participação e uma ótima quinta-feira para você. Eu que agradeço, Paulo. Só queria saber do Paulo Andrade o palpite de jogo de hoje. Exatamente, Nicolau. Qual que é o palpite para o Santos primeiro? Não, eu quero ter o palpite. O meu? Jogo do Corinthians? Corinthians e do Santos. Primeiro do Corinthians, que é o primeiro jogo, 2-1. 2-1 para quem? O Corinthians, óbvio. E o segundo, Santos e Ponte? 2-1 para Ponte. Desculpa, mas não é sentimento. Não é sentimento. Não é sentimento, é palpite mesmo. Não tem problema, porque ele é muito ruim de palpite. Eu sou ruim de palpite, eu acabei de falar. E você, Nicolau, quais são os palpites? Olha, eu acho que se o Santos passar, vai passar com os 2-0 na Ponte. Eu acredito no Santos, mas vai depender muito do segundo tempo, né? O Santos ele cai muito de produção. Agora o Corinthians eu acho que não passa. Eu acredito no Red Bull como campeão paulista. Eu acredito que ele vai estar na grande final. Mas sinto muito, Paulo, não é sentimento que nem você disse, mas eu acho que o Red Bull, no momento, o Bragantino é o melhor time. Isso eu posso concordar, mas é aquela coisa, a camisa pesa também, viu, Nicolau? Tu sabe disso. Também, pode sabe ser, disso, sabes muito bem disso. E qual é o palpite para o Corinthians? Quanto vai ser o jogo, Nicolau? Eu acho que perde, no mínimo perde de 1-0, no mínimo. Eu acho que perde. Eu acho que não faz gol no Bragantino. Eu acho que eles estão com um time muito bom defensivamente. Tá bom. Eu vi eles jogarem. Vamos ver, né? 7h18, então. Obrigado, Nicolau. Um abraço. Boa quinta-feira para você. Olha, não esquece da Patrícia, hein? Manda um beijo para ela. 7h19. Repita. 7h19. Jornal da Manhã, Litoral Paulista, Jovem Pan. Uma ampla discussão entre lideranças políticas e empresariais da cidade de Santos sobre a gestão do município nos próximos 4 anos. Esse será o tema do debate de ideias promovido na quinta-feira, dia 30, pelo LIDE Santos, com o tema Expectativas e Propostas para o município de Santos, gestão 2021-2024. O LIDE Live Santos será promovido das 19 às 22 horas. LIDE Live. Expectativas e propostas para o município de Santos, gestão 2021-2024. Quinta-feira, dia 30 de julho, às 19 horas. Evento virtual exclusivo para membros do LIDE. Acesse lidesantos.com.br. Mais uma iniciativa LIDE. Quem é líder, participa. A notícia em primeiro lugar. Jornal da Manhã.
7h20, quinta-feira é o dia do quadro de tecnologia aqui do Jornal da Manhã Litoral Paulista, apresentado pelo especialista em tecnologia e pai fresco, o Cássio Gainetti, pai da Estela, que nasceu há 3 semanas atrás. O Cássio hoje vai contar sobre tecnologia para a gente, uma coisa surpreendente, experimentos com relógios inteligentes, smartwatch, que descobre os sintomas da Covid 3 dias antes. É isso, Cássio? Bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. Bom dia, bancada. Vamos falar dessa tecnologia ajudando aí nessa pandemia. Exatamente. Existem cientistas, né, em Stanford, que estão fazendo uma pesquisa, uns estudos com os smartwatches como Apple Watch, Fitbit, Mi Band, diversos dessas tecnologias que a gente chama de vestíveis, né, relógios, que consegue, é um sistema que eles estão desenvolvendo, consegue perceber alterações causadas pelo vírus, né, principalmente agora o Covid, que a gente está nessa batalha aí tentando uma solução para ele, até 3 dias antes. Então, leves alterações na frequência cardíaca ou respiratória conseguem indicar infecções no corpo, né? Então, através desses dispositivos, desses relógios, existem sintomas que o seu corpo começa a apresentar. Em alguns casos, Paulo, já foi falado que até 9 dias antes o corpo já apresenta sintomas que podem ser um desenvolvimento de uma infecção, né? Sintomas que podem levar até seu Covid. E lógico, hoje, com essa descoberta, com esses estudos, estão até estudando outras doenças que podem ser descobertas antes da pessoa, né? Mas no caso do Covid, estão fazendo isso para você já ter uma mensagem. Imagina, você chega, olha o celular e fala, olha, para fazer o teste do Covid, começa um auto-isolamento para evitar que você infecte outras pessoas. Então, esse estudo está sendo bem importante aí para a gente tentar, inicialmente, detectar o Covid antes para não ficar espalhando para outras pessoas, né? De 31 pessoas que foram testadas positivas, 31 foram detectadas 3 dias antes, né? Esse teste, né, a pessoa usando, desde a forma que a pessoa dorme, tudo isso o relógio consegue analisar e consegue detectar esse diagnóstico aí, se a pessoa está tendo inicialmente uns sintomas, provavelmente de infecção, né? Coisas que levam a indicar que a pessoa pode estar com Covid, para fazer o teste e realmente descobrir isso daí. Agora, para a pandemia de Covid, provavelmente esse relógio chega tarde, eu imagino, assim, não vamos ser pessimistas. Quando o relógio ficar pronto para uso comercial, para venda, a pandemia já vai ter acabado, tá certo? Agora, então, para futuras infecções, para futuros vírus, aí sim, né? Então, na verdade, Paulo, não é um relógio específico que está sendo construído para detectar isso. São os relógios comuns que já tem no mercado hoje. Tem da Apple, tem da Xiaomi, tem da Fitbit, que é uma parceria até com o Google. São relógios que já estão no mercado, estão só sendo desenvolvido um sistema que detectam funções que eles já têm, os relógios já têm, como frequência cardíaca, frequência respiratória, em alguns casos pressão, em alguns casos eletrocardiograma. E essas funções já incorporadas nos relógios inteligentes de hoje, os smartwatches, conseguem detectar isso. Então, eles estão desenvolvendo um software, né, um programa, onde você vai instalar já no relógio que você tem hoje em dia, para ele, o próprio relógio já vai te falar. Então, todas essas tecnologias que já tem no dispositivo, aí no relógio, já vai te ajudar. Então, você não precisa aguardar. Então, é bem rápido. Para desenvolver um software, com certeza é mais rápido do que desenvolver um relógio específico para isso. Então, a expectativa disso daí é 1 mês, talvez 2 meses, e ainda seja uma fase que a gente ainda esteja precisando dessa detecção. No Brasil e nos Estados Unidos, principalmente, né? Eu vou sair daqui do programa hoje, vou comprar um smartwatch, então. Exatamente, foi uma outra tema que surgiu. Vai ser um grande atrativo para a venda desses dispositivos. Vai ser mais uma propaganda aí, uma função a mais que eles não estão colocando.
Cássio Gainete, obrigado pela participação aqui no quadro de tecnologia de todas as quintas-feiras do Jornal da Manhã Litoral Paulista. E muito boa sorte aí com a Estela. Muito obrigado, Paulo. Bom dia. 7h25. Repita. 7h25. Jornal da Manhã, Litoral Paulista, Jovem Pan. Comprou roupas ou móveis novos? Doe o usado pra gente. O Exército de Salvação retira doações de roupas, móveis e outros objetos. Ligue 4003-2299. Dê um final feliz para suas coisas. Você pode nem perceber, mas tem Greenpeace no seu dia. Enquanto você toma café ou leva as crianças para a escola, sai e entra de reunião, o Greenpeace também trabalha por um planeta melhor para você e sua família. E para você saber se a carne que está consumindo não contribui para desmatar a Amazônia. Faça sua parte. Acesse greenpeace.org.br e conheça nosso trabalho. Greenpeace, de olho no planeta. O Greenpeace não aceita doações de empresas ou de governos, mas você pode colaborar. A notícia em primeiro lugar. Jornal da Manhã. 7h26. Você, ouvinte da Jovem Pan Santos, acompanha o Jornal da Manhã Litoral Paulista, edição desta quinta-feira. Você participa mandando mensagem de texto WhatsApp para o 997880966. Repita. 997880966. O ouvinte Alexander mandou assim: bom dia, Paulo Schiff, Paulo Andrade, bom dia, bancada. Eu moro no Guarujá. Ontem, graças a Deus, que Deus mandou essa chuva maravilhosa. Eu pude tomar um banho decente, tinha água no chuveiro. Olha, o Alexander, hoje o superintendente da Sabesp, o Raul Cristiano, vai conversar com a gente sobre esse problema da falta de água em Guarujá aqui no Jornal da Manhã Litoral Paulista. Agora nós vamos conversar com a comentarista das quintas-feiras, a São Paulina, de cabeça inchada nessa quinta-feira, Patrícia Gores. Agora, ela inventou um negócio da Poliana, né, de ser feliz. Ela falou, pelo menos o patrocinador do Mirassol é o Guaraná Poti, que eu gosto. É isso, Patrícia? Bom dia. Bom dia a todos. O meu marido morava até ano passado em São Carlos. E ele sempre trazia um Guaraná Poti para mim, porque é bom, é amarguinho. É o mesmo gosto da vitória do Mirassol, amarga, né, Paulo? É complicado, né? Eu tenho um filho de 11 anos que nunca viu o São Paulo ser campeão. Ele é São Paulino roxo, apesar do meu marido ser santista roxo. Meu filho foi muito bem criado e virou São Paulino. Olha! Mas assim, é complicado, né, Paulo? Porque no segundo tempo o São Paulo jogou o tempo todo no ataque e o meu filho falou aquela frase célebre, né? Quem não faz, toma. E pouco depois aconteceu o que a gente viu, né? Lamentável. E time tem, né, Paulo? Time tem para isso. O São Paulo gastou muito dinheiro, agora vai ter que vender, porque todos os times estão praticamente quebrados, né? E é isso, é futebol, essa é a graça do futebol, mas eu não tô achando muita graça, mas enfim. Agora, Patrícia, você falou que gostaria de comentar hoje essa polêmica em torno da campanha do Dia dos Pais com a Tami Miranda. O Eduardo Bolsonaro ficou bravo, criticou ontem a campanha, não é isso? Uhum. Antes disso, eu queria também mandar um beijo para o Nicolau Beide, que me mandou uma foto bem interessante de São Paulo. E fez questão de falar agora na rádio. E ele já falou aqui. Eu sei, eu ouvi. Bom, para falar do Tami, né, a gente precisa falar de um pronome masculino, porque o Tami hoje é um homem, né? Muitas pessoas não aceitam isso, mas é importante dizer, né? Eu sou uma pessoa heterossexual, e que não atinge nada dos meus direitos a partir do momento que o Tami decide ou não ser homem, né? Então, é importante dizer isso. Uma outra questão também, eu não sei por que as pessoas se sentem ofendidas, né? Poderíamos sim nos sentir ofendidos com aquele pai ausente, aquele pai que não paga pensão alimentícia, aquele pai que faz uma visita a cada 15 dias por algumas horas e acha que é pai, aquele pai que sequer faz visita, né? Eu acho que nisso sim a gente poderia levantar a bandeira e falar que é absurdo,
um pai desse jeito. Mas não, né? A sociedade ela fica indignada com uma pessoa como o Tami, que posta nas redes sociais o quanto ama o filho, e dá esse exemplo de pai presente, pai que mudou radicalmente a sua vida para estar com seu filho cada vez mais perto, presente, amando, respeitando e educando, como ele fala sempre nas redes sociais, para ser uma pessoa do bem, para ser uma pessoa honesta. Então, Paulo, sinceramente, eu não sei por que tanto alarde, né? Não quer usar Natura? Não use, né? Aliás, as pessoas querem boicotar uma marca que sequer usam, né, Paulo? Então, assim, eu uso Natura, vou continuar usando. Eu acho que a mensagem era justamente essa, de pai presente, porque hoje as redes sociais estão bem fortes nesse sentido. E o Tami Miranda, na rede social dele, sempre fala do filho, né? Então, assim, pegaram, poderia pegar outro? Poderia, mas eles quiseram mostrar todos os tipos de pai, né? Tem inclusive a mãe, né, que as pessoas falam, é a mãe que faz o papel de pai, quer dizer, é nisso que a gente precisa se pautar, né? Essa sociedade de respeito, de amor ao filho. Então, assim, os machos que se sentiram, assim, ofendidos no papel de pai, desculpa, vai fazer uma terapia, né? Eu acho que é uma homenagem. Olha, pai é aquele que dá amor, pai é quem cria. No mais, Paulo, desculpe, assim, a franqueza, né? Para ser pai não precisa ter órgão sexual, né? Basta dar amor. Porque tem muitos homens, né? Cerca de 1.000 homens por ano perdem o pênis por conta de câncer. E eles vão deixar de ser pai só porque não tem o pênis? Então, eu acho que a gente precisa fazer uma reflexão do que a gente quer para a nossa sociedade, né? É pênis ou amor, né? Ou uma criança, será que eu preciso ter pênis para amar meu filho? Não, né? Então, eu acho que isso tudo é uma grande bobagem, Paulo. E é claro, sempre aquelas pessoas preconceituosas arranjam uma grande desculpa para atacar um outro ser humano. Vamos respeitar mais, amar mais. 7 horas e 32 minutos, nós estamos conversando com a comentarista das quintas-feiras aqui do Jornal da Manhã Litoral Paulista, Patrícia Gorich, São Paulina, advogada, palestrante e professora universitária. Patrícia, o ouvinte Odair mandou para mim um post dizendo que o Marcelinho Carioca tinha sido demitido depois do que, no post dele, está escrito da presepada do Marcelinho Carioca com a camisa do Corinthians, com o presidente Jair Bolsonaro também, os dois com a camiseta do Corinthians. O Marcelinho Carioca não primou muito pela coerência, né? Porque ele foi deputado pelo PT e na época ele disse que Lula mudou a história do país. Mas aí ele fez essa ação aí junto com o Bolsonaro e o ouvinte Odair disse, bem feito, foi demitido, o que você achou? Nós estamos vivendo uma época de episódios, né? De factoides, né, Patrícia? Sim. Pelo amor de Deus, né? Todo dia é um flash, né? Não, eu achei bem coerente a demissão, né? Porque no momento que a gente vive, Paulo, em que mais de 80 mil pessoas morreram por conta do Covid, é assustador o avanço da doença. Mais de 90 mil, né? Mais de 90. A gente até se perde nos números, né, Paulo? Ter esse tipo de factoide com o presidente da República que não faz política pública para a saúde realmente dá nojo, né? Então, eu achei lamentável o episódio e se é do Corinthians, mais ainda, né, Paulo? Então acho que a demissão foi correta. O Bolsonaro é palmeirense, mas ele já vestiu a camisa do Flamengo, já vestiu a do Santos aqui na Vila contra o Flamengo, né? Agora vestiu a do Corinthians também, e assim vai, né? Não cabe, né, Paulo? Aí sim a gente precisa se indignar, né? Cadê, então, a política pública, o respeito às pessoas, né? Não, mas no meio disso tudo... Não, Paulo, tem coisa que não cabe. Precisa ter respeito, né? Pessoas estão morrendo, famílias estão sendo desintegradas e o presidente está aí rindo, colocando camisa, fazendo piada, né?
Então você também achou que foi uma presepada, como o post do nosso ouvinte? Eu achei. Não cabe na atual circunstância isso. Patrícia, mais alguma observação importante para o ouvinte da Jovem Pan Santos nesta quinta-feira? Não, tudo certo. Eu só acho que as pessoas têm que permanecer em casa, ficarem quietinhas, né? E dizer que esse lamentável episódio da Ilha Porchá, e eu falo porque eu amo a Ilha Porchá, eu frequento bastante, foi um episódio que precisa ser investigado, viu, Paulo? Porque ali na redondeza não tem nenhum prédio que justifique a parada daquele carro ali, né? Então isso precisa ser realmente investigado, tá, Paulo? Agora, Patrícia, Santos e Ponte Preta hoje, apesar da cabeça inchada, qual é o palpite da Patrícia Gorisch? Santos, né? É o meu segundo time, claro, eu moro aqui. Quanto né? vai ser? Acho que 2-0. E Corinthians e Red Bull e Corinthians? Red Bull, lógico. Quanto vai ser? 1-0, apertado. Ele empatou com os palpites do Nicolau Obeide, 2-0 e 1-0. Patrícia, obrigado pela participação e uma ótima quinta-feira para você, que a cabeça desinche rápido. Amém. Um beijo para vocês. 7h36. Repita. 24 minutos para as 8 da manhã. Jornal da Manhã, Litoral Paulista, Jovem Pan. Momento Molecão, tem de tudo pro seu amigão, com o veterinário Rafael Perdiz. A alimentação de cães e gatos é um fator que interfere muito na qualidade de vida dos animais. Há rações de diferentes tipos e para todas as fases de vida, inclusive para os que possuem alguma patologia, que são as rações terapêuticas. Além de ajudar a balancear a dieta do seu pet, esse tipo de alimento contribui para a melhora e é um importante auxílio no tratamento dos problemas de saúde que ele possa ter. Entre eles podemos citar a diabetes, a cardiopatia, dermatite alérgica, problemas neurológicos, disfunções gástricas, obesidade, entre outros. Molecão, cão, tem de tudo pro seu amigão. Você também pode ser cliente Molecão e ter todas as vantagens em nosso atendimento VIP. Quem já é, sabe do que estamos falando. Quem ainda não é, está na hora de surpreender-se. Pet Shop Molecão, Rua Ricardo Pinto, 89. A notícia em primeiro lugar. Jornal da Manhã. 7h37, nós vamos conversar agora no Jornal da Manhã Litoral Paulista com o superintendente da Sabesp na nossa região, Raul Cristiano. Bom dia, Raul Cristiano. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan. Nós recebemos críticas muito fortes, temos recebido de moradores de Guarujá, de vários bairros de Guarujá, principalmente do distrito de Vicente Carvalho, sobre falta de água. Hoje, inclusive, recebemos do ouvinte Alexander, entre outros, né, dizendo, choveu, eu pude tomar banho ontem, era um dos que tinha reclamado antes. Agora, a Sabesp está distribuindo caixas d'água, né, gratuitamente para moradores desses bairros, Raul? Acontece o seguinte, a Sabesp, ela detectou que muitas das reclamações de falta d'água eram em função de que a prefeitura permitia que as construções existam em alguns lugares e não tem o mínimo reservatório de água para atender as famílias. Então, nesses casos, não é, quando nós detectamos e vamos em loco, feita a avaliação socioeconômica da família, a Sabesp está doando um reservatório de 500 litros e ajudando a família na instalação. Nós entregamos um kit para a família. E agora, um dos moradores foi um ouvinte aqui, o Manuel Ramos, ouvinte daqui do Jornal da Manhã, ele mandou uma foto da caixa d'água, ele no teto da casa, do lado da caixa, a caixa vazia também. Nós tivemos problemas em função da estiagem, não é? Da baixa produção de água, então a Sabesp teve necessidade de realizar algumas manobras com a pressão da água para atender a todos os moradores, tanto do Guarujá quanto de Vicente de Carvalho. Houve casos que a pressão foi tão baixa que não conseguia encher todo o reservatório, toda a caixa d'água. E de onde vem o abastecimento não é do Jurubatuba que vem o abastecimento? Não é um reservatório recente até o projeto dele?
Não, os rios Jurubatuba e Jurubatuba-Mirim, eles são a principal fonte de abastecimento de água do Guarujá. Né? Dali a Sabesp retira e, em tempos normais, produz cerca de 2.000 litros por segundo. Agora, na estiagem, nós chegamos a produzir 810 litros por segundo. Mas a água que abastece o Guarujá não fica restrita à água do Jurubatuba. Nós também fazemos o envio, através de uma via subaquática de Santos, mais 550 litros por segundo. É o nosso limite de envio de água que é produzida na estação de tratamento de Cubatão e que abastece também Santos e São Vicente. Então nós colocamos mais essa quantidade de água para atender a população. Mas é um período em que as pessoas estão usando mais em função das recomendações de higiene da pandemia, o período quente, a estiagem foi por um período longo demais. Então, a Sabesp ela vem atuando no sentido de atender as reclamações identificadas, as faltas d'água. Hoje nós temos 21 caminhões tanque e podemos ampliar, inclusive, a quantidade de veículos para poder atender a toda a população. Agora, Raul Cristiano, tem uma perspectiva de solução num prazo curto, num prazo médio? Porque a preocupação das pessoas, se já está faltando água nesse mês de julho, como faltou em junho, a preocupação é principalmente com o final do ano, que aí pode ser o caos, né? Olha, a preocupação maior é que Guarujá é o retrato puro da falta de planejamento público, não é? Por quê? Porque ao longo dos anos a cidade ela não teve uma política habitacional que pudesse acolher e receber as pessoas em áreas urbanizadas. Então nós tivemos ali uma ocupação desenfreada. Para você ter uma ideia, nós temos 40.000 ligações clandestinas, isso com dados de 2018. Não é? E a Sabesp ela vinha operando, mantendo os serviços, mesmo sem contrato. Por 12 anos, nós ficamos sem contrato. Havia uma perspectiva da prefeitura, do prefeito atual e dos prefeitos anteriores, de contratarem uma outra empresa, não sei quais eram os planos deles. Mas em 2018, a prefeitura fez um convênio com o governo do estado, no segundo semestre de 2018, e foi realizar o contrato com a Sabesp apenas em meados de 2019. E a partir daí, a Sabesp pôde entrar com toda a força e ações. Então, há algumas ações, elas estão previstas no plano de investimentos da empresa com o município, que nós temos 30 anos para realização. Mas mesmo assim, Paulo e ouvintes da PAN, nós já temos em mente e já estamos licitando um reservatório de 10 milhões de litros para atender Morrinhos 1, 2 e 3, Jardim Brasil, Vila Zilda, Cachoeira, Vila Edna, Vila Selma. Nós temos o projeto da Cava da Pedreira, que fará reserva de água bruta, não é? É um projeto que já foi levantado como essencial e importante para a cidade, já faz mais de 10 anos, não é? Que foi apontada como uma alternativa, e sem contrato a Sabesp também não poderia realizar nenhuma ação em relação a isso. Então a Sabesp já está avançando nos projetos, vai colocar a licitação para essa obra, enfim, as questões elas estão andando, e a Sabesp está trabalhando desde o momento que assinou o contrato com o município. Agora, Raul, 40 mil ligações, se a gente pensar em 4 pessoas por ligação, é quase metade da população de Guarujá. Olha, nós temos na cidade 68 mil ligações regulares. 68 mil regulares. E temos 40 mil irregulares. Não é? Para você ter uma ideia, chega a 57% do número de ligações na cidade. É um número muito elevado, né, Paulo? É bastante elevado. Raul Cristiano, nós gostaríamos de conversar com você também sobre o marco regulatório do saneamento básico, mas fica para uma outra ocasião que a gente vai marcar em breve.
Olha, estamos à disposição, estamos trabalhando muito aqui para garantir que a água chegue na casa das pessoas. A Sabesp anunciou ontem uma série de ações importantes que não são do dia para a noite, mas que já estão acontecendo, inclusive para solucionar o problema das ligações irregulares, porque essas ligações, elas são feitas normalmente em tubulações inadequadas, há muitos vazamentos, muitas perdas, e a Sabesp está empenhada em garantir que a água chegue à casa de cada um. Nós conversamos aqui no Jornal da Manhã Litoral Paulista com o superintendente da Sabesp na região da Baixada Santista, Raul Cristiano. Raul, obrigado pela participação no Jornal da Manhã aqui com a entrevista. Uma ótima quinta-feira para você e boa sorte aí na continuidade do exercício da superintendência da Sabesp. Obrigado, Paulo. Obrigado a todos os ouvintes da Jovem Pan, especialmente aos ouvintes do Guarujá. 7h45. Repita. 7:45. Jornal da Manhã, Litoral Paulista, Jovem Pan. A Jovem Pan Santos também está no seu celular ou tablet. Entre no Google Play ou na Apple Store e baixe o aplicativo da Jovem Pan Santos. Você vai ouvir informações da nossa região no Jornal da Manhã Litoral, no Pan News Local, no Esquenta e no Na Balada Litoral, onde você estiver. Aplicativo Jovem Pan Santos. Você ligado na número 1 do Brasil, no seu celular ou tablet. Jovem Pan. Disponível para Android e iOS. Aplicativo Jovem Pan Santos. ZYD 933, 95,1. Rádio Jovem Pan Santos. Jovem Pan. A notícia em primeiro lugar. Jornal da Manhã. 7h47. O ouvinte Renato de Simone Pereira, que é vice-presidente da OAB de Guarujá, advogado e professor, ele mandou assim: como dizia a velha propaganda, não basta ser pai, tem que ser gelol. É um absurdo essa campanha contra a campanha da Natura. E parabéns para a pessoa que criou a propaganda, a publicidade. Olha só o nome da Natura rodando por todos os lares e todas as bocas, a campanha da Natura para o Dia dos Pais com a Tami Miranda. E ele completa dizendo assim: sou São Paulino, infelizmente, kkk, mandou Renato de Simone. Nós vamos conversar agora com o Marcelo Marsaioli, comentarista das quintas-feiras. Bom dia, Marcelo Marsaioli. Muito bom dia. E segundo o comentário do Renato, eu já poderia começar do final dele, do kkkk. O Renato tem um de Simone, desprendimento aí. o Renato de Simone, guarujaense, vice-presidente da OAB de Guarujá, que você conhece bem, é São Paulino. Marcelo Marsaioli, o Banco Central vai lançar uma nova cédula de R$200. Vai ser o Lobo Guará que vai vir na efígie, não? Pois é, e ontem os representantes do Banco Central insistiram bastante e tomaram a precaução de dizer que isso, em hipótese alguma, significaria uma desvalorização de moeda, né? Porque a gente estava muito acostumado. A mudança de cédula, Paulo, remete o brasileiro aos tempos do cruzeiro, do real, do novo cruzado, do cruzado, daqueles malditos carimbos na nota para cortar zero. A gente tem, é psicológico, a gente vê a qualquer troca de dinheiro, ainda que ela seja positiva ou seja natural, a gente fica preocupado. E quanto maior a nota, Paulo, é maior a circulação de papel moeda no mercado, e é isso que preocupa. Mas o Banco Central ontem se esforçou em dizer que não significa isso, que são apenas adequações, etc. e tal. Agora, o lobo-guará é um bicho bacana, é um bicho que tem que ser protegido, então vamos lá. Agora vamos trocar garoupas por lobos. Garoupas por lobos, né? Por bolos também, né? Tem o trocadilho do bolos. Agora, Marcelo Marsaioli, ontem eu fiquei muito impressionado mesmo com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ele se queixou amargamente, né, de que ele faz tudo certo e o médico tem popularidade, o Anthony Fauci, e ele... Eu imaginei o Trump assim, diante do espelho, espelho meu, por que o médico Anthony Fauci tem mais popularidade do que eu? Foi o que aconteceu com o Trump? Foi um ataque de carência? O que foi ali?
talvez, com perdão do trocadilho, seja uma falsa impressão, né? Uma falsa impressão dele. Porque, na verdade, Paulo, não é que talvez o médico, o Anthony Fauci, ele já é muito antigo no governo americano. Ele já vem liderando a saúde há mais de década, não é alguém que chegou ontem lá. E ele já é uma pessoa muito popular. E vamos somar a isso o fato da impopularidade do presidente. O que falta ao presidente talvez seja autocrítica. Ele entender que ele nunca foi essa figura popular, que ele nunca foi essa figura pop, vamos dizer, já que estamos falando de americanos, né? Ele nunca foi pop. E então agora é um ciúme besta, mas é um ciúme político. A gente lembra quando começou a história da cloroquina lá nos Estados Unidos, o Anthony Fauci já se colocou muito reticente, a falta de pesquisa, não vamos divulgar isso, e já começou um embate político. O Trump não admite embate, ele é um político onipotente, onipresente, ele não quer dividir as opiniões dele com ninguém, ele não quer ouvir as opiniões de ninguém, então é um radical na essência da palavra, e está bem atrás na corrida para a presidência. O Joe Biden está com uma vantagem muito expressiva, que é diferente de quando houve o embate com a Hillary Clinton. É uma diferença muito mais expressiva. E na contagem de delegados votantes, Paulo, já aponta uma diferença também expressiva. O Trump teve nessa semana uma crise de identidade aí, dizer que por que todo mundo gosta do médico, ninguém gosta de mim. Tem uma verdade, tem um fato importante aí. O médico, o Anthony Fauci, o tempo todo ele disse a verdade para o povo dos Estados Unidos, para a população dos Estados Unidos. E, inclusive, eu lembro muito bem, quando começou a pandemia nos Estados Unidos, quando começou a contaminação, ele disse: nós vamos ter entre 120 mil e 200 mil mortes aqui nos Estados Unidos. E os Estados Unidos já passaram de 150 mil mortes, 153.989. Agora, Marcelo, explica para nós a decisão, na verdade, a decisão do Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, de suspender 2 investigações contra o senador José Serra. Nesse momento, também o Ministério Público acusa o outro senador tucano de São Paulo, o Aloysio Nunes, também está acusado de corrupção, de propina também para a campanha. Olha, Paulo, essas investigações elas já são bastante antigas, né? O Aloysio Nunes, ele a investigação dele já se aprofundou bem mais. A do José Serra, ela está começando a tomar corpo, vamos dizer assim. Ela está começando a ter alguma materialidade, alguma substancialidade, vamos inventar aí um termo, né? Mas a do Aloysio Nunes já tinha tomado corpo. Então, eu não vejo aí teorias de conspiração. Eu ouvi muito esses dias, não, mas olha, o Toffoli, ele sempre foi acusado de ter uma veia esquerdista, de ser ligado ao PT, de ter vínculos na família dele, e ele próprio, na época de defesas do José Dirceu. Então, eu não vejo uma teoria de conspiração para proteção direcionada exatamente para não investigar só o Serra. Existe sim aí o juiz da primeira instância e o juiz da terceira instância, né, o ministro. Existe sempre um embate aí que eu entendo que é de um pouco de egolatria. Existe também o Supremo que não quer que o juiz da primeira instância faça isso. Existe a questão do foro, de não querer que o juiz autorize. Porque o juiz autorizou, né, Paulo? A primeira instância foi autorizado. O juiz em caráter liminar, ele aceitou a denúncia da Lava Jato. Então, eu acho que o pano de fundo disso é maior, não é só o José Serra. É realmente aquela velha briga. Será que estão enfraquecendo a Lava Jato? Será que numa semana em que também Augusto Aras teve muito nas notícias pelas críticas que anda fazendo e pela tentativa insana de centralização de poder na mão dele e esvaziamento do próprio poder do Ministério Público como instituição? Então eu acho que o debate aí é um pano de fundo um pouco maior. Na esfera eleitoral também, né, as decisões de caráter liminar, também o Toffoli também protagonizando isso,
e ele e o Barroso nem sempre se encontram. Bom, é algo um pouco mais complicado, mas eu não vejo uma conspiração protetiva só do José Serra aí, eu vejo algo um pouco maior. Já falei demais. Você entende que a questão é de foro mesmo? Eu acho que é uma questão... Tecnicamente falando, sim. Se depois cada um tem o seu viés político lá no fundo, seu interesse próprio, aí são outros 500. Mas eu acho que tecnicamente é uma questão de foro, sim. O Toffoli e o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, defenderam quarentena de 8 anos também para ex-juiz disputar a eleição. Embora isso não afaste o Moro, porque não teria, da disputa presidencial, porque não teria efeito retroativo, não é? E mesmo assim, essa liminar isso não passa de jeito nenhum também, né? E essa liminar do Toffoli, viu, Paulo, também, vamos dizer o seguinte, ela é uma liminar, como diz o nome, ela é provisória. O relator do caso mesmo, ele volta para o caso, que é o Gilmar Mendes. Ele vai voltar para isso. E, ao meu ver, eu entendo que essa decisão dele, ela não vai atingir a denúncia como um todo. E sim, ela se limita aí aos autos como é que é o nome? Da revoada. Entendeu? Ela está limitada a isso. E não exatamente a toda a denúncia. Ela não vai prejudicar tudo isso. A gente está... aquele negócio, já estão fazendo a estardalhaço, sofrendo por antecipação. Mesmo porque ela atinge realmente a Operação Revoada, mas ela não atinge o fato do José Serra, senador, já ser réu no Ministério Público de São Paulo, né? E isso não vai parar, isso vai Justiça continuar. de São Paulo. E isso não para, isso não vai continuar. Então, assim, fazem um estardalhaço hoje... Aliás, qual é a condição? Ele é denunciado, indiciado ou réu? Ele é denunciado. Denunciado, né? Não é réu. E aí tem uma coisa que é interessante, Paulo, qualquer coisa hoje que saia do Supremo Tribunal Federal, ela será peremptoriamente criticada. E a gente sabe por qual veio a política. Hoje o Supremo Tribunal virou inimigo número 1 do governo federal. Então hoje existe, ainda que veladamente, vamos dizer, há 30 dias atrás, não era nem veladamente, era uma guerra declarada. O Jair ficou quieto, e as coisas no país melhoram muito quando ele fica quieto. Então ele está quieto há um tempo, ele não fala, ele decidiu tirar as armas de campo um pouco contra o Supremo, mas a militância, todos os minions estão aí, então qualquer coisa que o Supremo decida, boa ou ruim, pode ter por os dois lados, ela será criticada. Hoje eu vejo isso, a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente analisa notícias do Poder Judiciário hoje. Muito cuidado, porque as críticas não são isentas, isso também não quer dizer que o Judiciário às vezes não ande por caminhos políticos também, e não deveria, mas a gente precisa tomar um certo cuidado e ter uma certa reserva. Bom, a Procuradoria-Geral da República, pelo Augusto Aras, o Procurador-Geral, está realmente em rota de colisão com a Lava Jato e com os segredos da Lava Jato. Isso aí garante um palanque para o Sérgio Moro para a campanha de 2022. Mas voltando aqui para a nossa região, tem duas notícias importantes hoje. O Terminal de Pesca de Santos está no programa de privatizações do governo federal. Até que enfim, né? Demorou, né? Eu acho que o caminho sempre foi esse. Sempre fui um ferrenho crítico do modelo de administração portuária, Paulo, porque eu não consigo entender qual é a racionalidade da gente ter uma administração portuária feita a mais de 1.000 quilômetros daqui, no centro-oeste do país, na capital federal, por pessoas indicadas estritamente como favor ou com interesses políticos. Sempre achei que administrações portuárias regionais funcionam melhor, como a grande maioria dos portos europeus. Mas o Ministério da Infraestrutura aprovou o novo PDZ, a outra notícia importante do Porto de Santos, Plano de Desenvolvimento e Zoneamento, esse com a clusterização e com mais investimentos em ferrovia, inclusive com a inserção de uma pera ferroviária na margem direita aqui do Porto de Santos, né? E é isso que vai fazer o Porto crescer, Paulo. É isso que vai fazer o Porto crescer. Não adianta a gente investir em estrutura lá em Brasília, quando o investimento tem que ser aqui. O modal todo tem que ser interligado, tem que haver essa estrutura. E o terminal de pesca, voltando à primeira, como você falou, há quanto tempo já, né? Há quanto tempo se fala nisso? Há quanto tempo se fala que isso deveria ser feito? Que bom que foi.
Que bom que foi, está vindo para cá finalmente isso, e esses investimentos vêm em boa hora, a gente saindo de uma crise pandêmica, a China voltando a exportar loucamente agora, os Estados Unidos ainda não se sabe para que lado estão indo, né? Ainda não conseguiram superar bem isso, mas o porto precisa crescer agora. A movimentação nos portos públicos, está hoje no jornal, aumentou em 6,6%. Santos mesmo registrou um crescimento de 12%, Paulo, nesse primeiro semestre, com tudo isso. Exatamente. Então imagina se a gente tiver bons investimentos feitos da maneira correta, onde poderemos chegar? Marcelo Marçal, para terminar a participação, palpite para Red Bull e Corinthians Paulista hoje, quartas de final do Campeonato Paulista. Em homenagem ao meu amigo Paulo aí no estúdio, 3-1 para o Red Bull. 3-1 para o Red Bull. Santos e Ponte Preta. Milagrosamente 1-0 para o Santos, suado, sofrido, e não sei se passamos da semi. Eu sou um santista, mas eu sou crítico e pé no chão. Mas depois de Mirassol ontem, tudo é possível. Santista, mas realista, não é? Exatamente. 8 horas e 1 minuto, obrigado pela participação, Marcelo Marçaioli, nas quintas-feiras aqui no Jornal da Manhã, e uma ótima quinta-feira para você. Uma ótima quinta-feira aos nossos ouvintes. Um abraço, Paulo. Vamos ver, né, Paulo, se o pessoal da quinta-feira é um pouco melhor nos palpites. Quarta-feira foi um fracasso. Eu vou falar que 50% já erraram, né? Vamos ver, ninguém acertou o palpite do São Paulo em Mirassol ontem. Falou o teu palpite, Paulo? 2-1, né, que tu falou. Eu não falei palpite, eu me isentei dos palpites. Mas hoje tu vai dar teu palpite. Eu estou ressabiado também. Eu tenho a impressão que o jogo do Corinthians vai para os pênaltis, Red Bull e Corinthians. Acho que o Santos passa pela ponte na Vila até 2-0, 3-1, com 2 gols de vantagem. E que o Corinthians e Red Bull vai para os pênaltis, eu acho. Isso é porque tu tá ressabiado 2 gols de diferença. Não, porque eu acho que nesse jogo o Santos vai acertar, mas o Santos teve jogadores expulsos nos 3 últimos jogos, né? Contra o São Paulo, contra o Novo Horizontino, também contra o Santo André aqui na Vila. Tem que tomar cuidado com isso. Mas eu acho que o Santos passa hoje. 8 horas e 2 minutos, chegamos ao final do Jornal da Manhã Litoral Paulista, edição desta quinta-feira, que teve o Paulo Andrade operando a mesa de áudio, participando, teve os comentários do Nicolau Obeide, Patrícia Goris e Marcelo Marçaioli, teve o quadro de tecnologia muito interessante com o Cássio Gainetti e teve a entrevista com o superintendente da Sabesp, Raul Cristiano. Teve principalmente audiência, carinho, companhia e participação do ouvinte da Rádio Jovem Pan Santos. Para você, ouvinte, até amanhã, nesse mesmo horário das 7 da manhã, e uma ótima quinta-feira para você que você merece. Você ouviu o Jornal da Manhã Litoral Paulista, Jovem Pan. Direto da redação Jovem Pan. As notícias do Brasil e do mundo. Pan News. Pan News, agora na maior rede de rádios do Brasil. O Ministério da Infraestrutura aprovou nesta semana, na terça-feira, o novo plano de desenvolvimento